Hello, good morning. Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan do Centro Educacional Paideia. E hoje a gente vai fazer a correção da atividade da semana passada e continuar com as nossas atividades no nosso livrinho falando sobre Present Perfect. Let's go. Espero que vocês tenham gostado dessa música, porque é uma das minhas músicas favoritas. Porque ela tem uma mensagem maravilhosa. Não tão maravilhosa, é um pouco triste, mas é uma mensagem legal. E ela tem muito sobre o present perfect, que é o que a gente está estudando no momento, não é? Então, ela serviu muito para uma atividade diferenciada. Espero que vocês tenham gostado de fazer algo diferente do que a gente tem no livro, não é? Bom, eu marquei algumas frases, não marquei todas, porque a gente só precisa entender a essência para pegar a coisa toda, não é? Então, a gente já viu bastante sobre o present perfect. A gente sabe que ele tem um verbo auxiliar, assim como nos outros tempos verbais em inglês, existem outros verbos auxiliares. Aqui a gente tem esse verbo auxiliar have, não é? Como ele está numa pergunta, esse verbo auxiliar ele sempre vem para o começo, como a gente já viu com o verbo to be, não é? Como a gente já viu no simple past, no simple present, como a gente já viu inclusive quando a gente estava trabalhando future tense com will, né? Todos esses verbos auxiliares, quando a gente fala de uma pergunta, eles vêm para o começo da frase. Aqui não é diferente. Ó. Have veio para o começo porque a gente está fazendo uma pergunta aqui. Have you ever fed a lover with just your hands? Você já alimentou um amor apenas com as suas mãos? Olha que triste. Não, mentira. Deixa, não vamos sofrer com a letra da música, não. Então, pessoal, essa pergunta é uma típica pergunta do perfect present ou do present perfect. Por quê? Porque ela pergunta se você já fez alguma coisa. Lembra que eu falei na aula passada, eu mostrei a linha do tempo para vocês e disse que o present perfect trabalha com coisas que aconteceram no passado e vem durando até o presente. Então a ideia de uma pergunta assim é justamente essa. Você já fez tal coisa durante esse período da sua vida, não é? Então, Have you ever looked fear in the face? Você já olhou o medo face a face? Olha isso, gente, que pesado. Vamos já sair dessa música. Então, quem selecionou as frases que começam com Have you ever? Selecionou todas as frases que estão no present perfect, tenho certeza. Ok? Bem simples, não é? Vamos para o livro para a gente entender isso melhor? A gente viu também que na estrutura do present perfect, a gente sempre vai utilizar os verbos na forma do past participle, ok? Quando a gente fala do simple past, a gente utiliza os verbos de uma forma. Quando a gente fala sobre present perfect, a gente vai utilizar os verbos no passado de outra forma. Então, a gente tem os verbos regulares, onde só precisamos acrescentar o ed no final igualzinho, não mudam, justamente por serem verbos regulares. Porém, os verbos irregulares, como é o verbo eat, ok? A gente precisa colocar a forma própria deles. Cada verbo irregular tem a sua forma irregular, como o nome já diz. Então a gente vai trabalhar muito pesquisando qual é a forma no past participle desses verbos irregulares, tá bom? Aqui nessa atividade, na atividade 4, a gente vai utilizar ela para a atividade 5. Então olhem só. A gente tem uma pesquisa aqui. Have you ever eaten Japanese food? Have you ever visited a zoo?
Have you ever written a poem? Ou seja, você já comeu comida japonesa? Você já visitou um museu? Aliás, um zoológico? Você já escreveu um poema? Aqui ao lado nós temos as respostas, ok? Aqui é a quantidade de respostas positivas, de 0 até 14, tá bom? Ou seja, quem respondeu sim, contabilizou aqui. E aqui é a letra de cada uma das perguntas. Por exemplo, have you ever eaten Japanese food? Você já comeu comida japonesa? É a letra A. Então aqui, quantas pessoas já comeram comida japonesa? 5, porque está entre 4 e 6. Estão vendo? Ó? 5 pessoas comeram comida japonesa. Have you ever visited a zoo? Você já visitou um zoológico? Na letra B, 6 pessoas já visitaram um zoológico. A gente vai utilizar isso para responder a questão 5. Como, professor? A gente vai construir as perguntas nessa estrutura aqui, ó. How many students, ok, have. Sempre vão ter esse começo. E a gente vai utilizar o final, que é cada uma dessas perguntas aqui. Por exemplo, na A, how many students have eaten Japanese food? Que quer dizer quantos estudantes comeram comida japonesa. Então a gente só coloca aqui, só precisa mesmo completar com o verbo. Eaten Japanese food. E aqui a resposta, ó, de acordo com o quadro aqui, a tabela. 5 nesse caso, não é? Porque está entre o 4 e o 6. 5 have. Ok? How many students? Aqui está faltando o have. E o verbo, que é visited. Quantos visitaram o museu? 6 have. How many... cadê? Peraí, deixa eu focar. Cadê? Aqui está faltando many. Temos os students here. How many students have written a poem? Então, vocês vão contar quantos estudantes já escreveram um poema e vão colocar aqui, ok? E assim a gente vai construindo todas essas frases até o final. Na próxima aula a gente vai dar uma revisada nisso para ver se vocês compreenderam direitinho. E assim vai servir para vocês fazerem perguntas sobre as experiências das pessoas, tá bom? Have you ever traveled to New York? Você já visitou, já viajou para Nova York? Have you ever eaten Arabian food? Comida árabe? É uma delícia. Na página seguinte, na lesson 3, eu vou mandar o áudio para vocês, tá bom? E vocês vão completar esses espaços com essas palavras de acordo com o áudio. Vocês podem também fazer o seguinte, vocês podem tentar primeiro completar com aquelas que vocês acham que vai funcionar, não é? Depois, vocês conferem no áudio, mas conferindo no áudio primeiro, escutando e escrevendo aqui essas palavras, também dá certo, ok? Essas palavras, elas se referem a propostas, perguntas, geralmente propondo alguma coisa ou perguntando alguma informação, ok? Importante também que vocês façam as leituras dos diálogos, tá? Essa também é uma atividade de leitura. Já volto para ela. Na número 2, nós temos uma writing practice, uma
prática de escrita. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar o verbo aqui nesses espaços e a gente vai completar de acordo, nesses casos aqui, ó, com o auxiliar. Se o primeiro auxiliar aqui, ó, well, Tom doesn't, ele está utilizando does. Então a gente já sabe que a gente está falando do simple present, por causa do auxiliar que usa do ou does, não é? Tom doesn't want do, ele não quer fazer o homework, a atividade de casa, with me, com ele, né? Well, Tom doesn't want to do his homework with me. Ele não quer fazer a atividade de casa comigo, porque he has already, olha aqui, a gente tem esse auxiliar has, é a mesma coisa que o have, tá bom? Do present perfect. A gente vai utilizar o has para he, she, it, e a gente vai utilizar o have para as outras pessoas, tá bom? Então aqui a gente vai utilizar o verbo na forma do past participle, ok? He has already done his. Ele já fez o dele, por isso que ele não quer fazer com o menino, tá bom? Vocês vão tentar completar. Essas formas aqui são as formas contraídas. A gente tanto pode dizer I have, como a gente pode contrair e dizer I've, tá bom? E a gente tanto pode dizer she has ou he has, ou a gente pode contrair para she's, ok? Então essas são as formas contraídas da utilização desse verbo auxiliar. I have, she has. Aqui é a continuação. Aliás, tem a letra B aqui. Vocês vão escrever estes verbos aqui, igual aquela atividade que a gente já fez na aula passada. Ó, vocês vão encontrar a forma no past participle, ok? De cada um desses verbos. Faça uma pesquisazinha. Aqueles que forem regulares. Tinha esquecido a palavra. Aqueles que forem regulares é só colocar o ed no final normal. Aqueles que forem irregulares têm uma forma própria. Tá bom? Na letra C, complete the questions and answers. Mais uma vez, uma atividade para completar. Olha aqui. Has Felipe read Band's magazine? Yes, he has. Ok? Vocês vão completar isso aqui. É do mesmo jeito que a gente fez essa daqui. Só que essa daqui a gente vai completar de acordo com esses diálogos aqui que vocês leram. Por isso que é importante fazer a leitura deles, tá bom? Porque nós vamos utilizar as informações desses diálogos aqui nessas respostas. Então, Debbie está bem aqui, ó. Então, vamos lá. Primeiro, o verbo auxiliar, porque é uma pergunta. Has Debbie... Vamos ver o que eles estão falando. Opa. Ele está chamando a Debbie para ir ver The Jungle King. No thanks, Ben. I've already seen it. Ela já viu. Olha aqui. I have already seen. Esse é o verbo no past participle. Então a gente só precisa colocar ele aqui. Has Deb seen the Jungle King? Ok? E aqui embaixo a resposta. Ela já viu? I have already seen it. Yes, ela já viu. Então a gente completa com yes. She has. Ok? E as outras três vocês respondem. Para a gente finalizar, vocês vão fazer a número 4, tá bom?
que são respostas sobre vocês mesmos, tá? São respostas pessoais. What's the most interesting movie you've ever seen? Qual o filme mais interessante que você já assistiu? What's the best book you've ever read? Qual o melhor livro que você já leu? Who's the nicest person you've ever met? Qual a pessoa mais legal que você já conheceu? What's the most exciting place you've ever been to? Qual foi o lugar mais extraordinário, o lugar mais legal que vocês já visitaram? Ok? A número 6 a gente vai fazer na próxima aula juntos, tá bom? Como uma revisão desse conteúdo. Então, pessoal, por hoje é isso. Tchau, tchau. See you and I miss you. Bye, bye.